onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Bom dia, meus irmãos, nesse domingo, graça e paz a todos. Nós estamos gravando essa aula em tempos de coronavírus. Nós estamos retomando as aulas da escola dominical. A nossa classe é a classe de adultos. Nós estamos estudando a revista Expressão. Suas escolhas têm seus efeitos. A aula de hoje era para ter sido dada no dia 22 de março. 22 de março é a aula de número 6, Provas do Favor de Deus. Nós já estudamos a vida de Saul, né? E agora nós estamos estudando sobre Davi. O texto base da aula de hoje, ele está localizado no livro de 2 Samuel, capítulo 5, se inicia no versículo 6, e ele vai até o capítulo 6, versículo 19. Essa aula está dividida em 3 pontos importantíssimos. O primeiro ponto, que é de 2 Samuel, capítulo 5, do verso 6 ao 10, ele fala sobre a conquista de Jerusalém. O segundo ponto, ele fala e narra como foi a vitória diante dos filisteus, inimigo histórico de Israel. E o terceiro ponto, né, como foi a vitória sobre os filisteus, ela está em 2 Samuel 5, de 17 a 25. E o terceiro ponto narra o retorno, né? Davi traz para Jerusalém a Arca da Aliança, né, o retorno da Arca para o território de Israel. E esse está no 2 Samuel 6, do versículo 1 ao 19. O importante para a gente retomar, a partir da última aula, né, nós vimos a unção e depois da última aula a gente falava sobre a coroação de Davi. Só para a gente dar uma retomada de onde a gente parou, né, historicamente e cronologicamente falando, eu vou fazer a leitura. Antes, começa como eu disse, 2 Samuel capítulo 5, verso 6. Eu vou ler os 3 versículos que antecedem o 6, que é o versículo 3, o 4 e o 5. Acompanhem aí na Bíblia de vocês. 2 Samuel 5, 3, 4 e 5. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ter com o rei em Hebrom, e o rei Davi fez com eles aliança em Hebrom, perante o Senhor. Ungiram Davi, rei sobre Israel, da idade de 30 anos, olha que interessante, da idade de 30 anos era Davi, quando começou a reinar, e reinou 40 anos. Em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses, e em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo Israel, 7 em Hebrom sobre Judá, mas em Jerusalém 33, 40 anos. Antes de nós retomarmos os demais textos, eu vou fazer uma oração. Vocês aí nas suas casas, vocês acompanhem comigo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por todas as nossas vidas aqui, ó Pai, nesse momento de domingo, ó Pai, reunidos em torno do Teu nome, ó Pai, compartilhando da palavra, para aprender um pouco mais daquilo que nós já vínhamos, ó Pai, estudando na escola dominical. Sê com todos que estão aí, ó Pai, do outro lado, assistindo agora essa aula, e que possamos, Senhor, aprender através do Espírito Santo um pouco mais, e que essa lição ela possa fazer bem, e possa edificar as nossas vidas, e possamos compartilhar com outras pessoas um vídeo que pode ter acesso a ele todos.
Em nome de Cristo Jesus, Senhor. Amém. Como eu disse, a aula de hoje ela tem o tema provas do favor de Deus para as nossas vidas. Que Deus ama e cuida do seu povo, nós sabemos, mas muitas vezes isso ou é esquecido pelas pessoas, ou muitas não conseguem identificar esse efeito, né, essas provas do favor de Deus para a nossa vida. Mas como, pois, então saber se Deus está cuidando de nossas vidas? Como a gente identifica isso? E isso a gente vai ver como Deus fez isso através da vida de Davi, através do reino de Davi para com todo o povo de Israel. Depois de registrar que Davi havia se tornado rei em Israel, né, o livro de Samuel, acabei de ler aí os versículos 3, 4 e 5, e o seu reino se mostra consolidado, né, o tempo de reinar, Davi reinando, o livro de Samuel, a peça central nesse momento, ela se concentra na cidade de Jerusalém e a sua conquista. E nós vamos ver na lição de hoje que esse evento e mais outros na sequência, depois da conquista de Jerusalém, que foi a vitória contra os filisteus, o retorno na arca, foram eventos que confirmaram quanto Deus abençoava o reino de Davi e através de Davi todo o seu povo, e cumprindo as promessas que ele havia feito a Abraão, e a Isaac e a Jacó. Acompanhe aí comigo no texto base, eu vou ler o primeiro trecho que fala, 2 Samuel 5, de 6 a 10, que fala como se deu a conquista de Jerusalém, depois a gente vai comentar. 6. Partiu o rei com os seus homens para Jerusalém contra os jebuseus que habitavam naquela terra, e que disseram a Davi: não entrarás aqui, porque os cegos e os coxos te repelirão. Como quem diz, Davi não entrará neste lugar. Porém, Davi tomou a fortaleza de Sião. Esta é a cidade de Davi. Davi, naquele dia, mandou dizer: todo o que está disposto a ferir os jebuseus, suba pelo canal subterrâneo e fira os cegos e os coxos, a quem a alma de Davi aborrece. Por isso, se diz, nem cego nem coxo entrará na casa. Assim, habitou Davi na fortaleza e lhe chamou a cidade de Davi. Foi edificando ao redor desde Milo e para dentro. Ia Davi crescendo em poder cada vez mais, porque o Senhor, Deus dos exércitos, era com ele. Davi simplesmente não acordou, não foi da noite por dia, acordou e falou: vou conquistar Jerusalém. Embora, no final do que eu vou falar, realmente ele se imbuiu de uma missão em fazê-lo. Mas vale a gente dar vamos dizer assim, uma recapitulada. Como eu disse no texto, no versículo 6, ele fala que Jerusalém era habitada pelos jebuseus. Jebuseus, eles eram aqueles povos que terminavam com eus, que quando da conquista da terra prometida, Deus havia determinado que esses povos fossem exterminados. Quem eram? Vocês se lembram? Os heteus, os ferezeus, os cananeus e os jebuseus que estavam em Jerusalém. E essa cidade era habitada desde os tempos de Josué. Então Josué, cronologicamente, Abraão, Isaac e Jacó, 12 filhos, 12 tribos. Um dos filhos era José, que os irmãos acabaram jogando no poço, vendeu para a caravana. José foi para o Egito, virou governador, por fim acabou levando seus irmãos e seu pai para o Egito, né? Habitaram na terra de Gósen. Começou a se multiplicar, aí o Egito escravizou o povo de Israel por 400 anos, Deus separou Moisés para tirar o povo do Egito da escravidão, saiu com Moisés o povo e foi para o deserto, a caminho da terra prometida, terra de Canaã. Com a morte de Moisés, quem assumiu o lugar? Josué. E Josué já havia enfrentado grandes dificuldades, né, para a conquista da terra, embora ele tenha obtido bastante vitórias contra os jebuseus, incluindo o rei de Jerusalém. Mas Josué, no entanto, ele fala no livro de Josué 15:63, ele fala o seguinte: não puderam, porém,
os filhos de Judá expulsaram os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Assim habitavam os jebuseus com os filhos de Judá em Jerusalém até o dia de hoje. Depois disso também, além dos filhos de Judá, os homens de Benjamim também tentaram conquistar a cidade, mas falharam. O lance é que havia um histórico que fazia de Jerusalém um grande desafio para o domínio de Israel, para a conquista plena da terra prometida. Centenas de anos então haviam se passado e os jebuseus em Jerusalém permaneciam como um obstáculo para a conquista da terra prometida. Por isso então, retomando a Davi, ele reuniu seus homens com o intuito de quê? De conquistar, porque aquela conquista ela seria uma demonstração clara de que algo de novo estava acontecendo no meio do povo de Deus e que o Senhor retomara o propósito de dar a Canaã a Israel. Acontece, porém, que Jerusalém, né, a terra habitada pelos jebuseus, ela era um território que ela era um vale em formato de cunha, ela tinha aclives, né, era um vale em formato de V, né, o alto da cidade, depois, posteriormente, foi chamado de cidade de Davi, era aclives íngreme, tanto que foi por isso que ela era praticamente inacessível aos inimigos. E foi por isso que Davi escolheu justamente para estabelecer nesse local a capital do seu reino. E depois Deus ordenou a construção do templo, lembrando, a cidade ainda, a própria Jerusalém, ela tinha sido entoada em canções de exaltação como símbolo da fortaleza pela posição de Deus, Salmo 46, Salmo 48. A cidade ela era protegida de tal forma, né, com montanhas e tal, que quando o exército de Davi se alinhou de frente para a conquista de Jerusalém, os homens, os guardas, eles começaram a zombar de Davi, zombar diretamente de Davi e dos seus exércitos, dizendo assim, pode deixar que os cegos e os coxos vão repelir Davi. O que aconteceu? A Davi havia descoberto que só havia uma forma de entrar pela cidade. E por onde era? Justamente era acessar uma fonte subterrânea e através dessa fonte subterrânea, um canal subterrâneo, ele tinha acesso a um poço que tinha 30 metros de altura, que era justamente utilizado como suprimento de água para a cidade. O que Davi fez? Ele desafiou seus homens corajosos para fazer aquela, era muito perigosa, era uma ação tática, bélica, militar, muito ousada. Era uma tática muito, podia não dar certo, poderia, se Deus não estivesse com eles. Ele convocou justamente para tomar a cidade e pediu para que os soldados fizessem o quê? Usando aquela zombaria que tinha sido feita, pediu para que eles matassem os coxos e os cegos daquela cidade, justamente por quê? Porque os combatentes da cidade seriam cegos e coxos e, portanto, um frágil inimigo por diante do exército de Davi. A gente pode perceber que essa forma de tratamento, essas afrontas, Davi já tinha registrado em vários salmos que ele tinha sido afrontado, acusado em situações falsamente por homens ímpios. O próprio Jesus, você se recorda, que foi chamado de Beelzebul, o maioral dos demônios, né? Quando Jesus foi levado a julgamento perante o Sinédrio, falsas acusações foram apresentadas contra eles. Quando Jesus estava na cruz, né, zombavam dele, falando assim, você é o Filho de Deus, por que você não salva a si mesmo? E também o nosso Senhor também já havia advertido aos seus discípulos, né, que homens os levariam diante de tribunais e falariam mentiras. O que a gente tira disso daqui é que nós devemos, como filhos, como servos, como combatentes, soldados do reino, nós não devemos apenas suportar essa situação, mas também responder com coragem, com firmeza, né? Precisamos seguir o exemplo de Davi, ou dos apóstolos, né? Enfrentar isso com coragem, porque os inimigos de Deus, proclamando principalmente a palavra, né? Com intrepidez, o evangelho e a palavra. Os valentes de Davi aceitaram o desafio, invadiram e conquistaram definitivamente a cidade de Jerusalém. Aquele foi o marco da conquista de Canaã, porque de tantos anos, né, eu falei do histórico, e a prova de que o reino de Deus seria um instrumento de Deus, né? Davi, o seu reino, seus homens, seu povo seria um instrumento da promessa
que havia sido feito para Abraão. O versículo 10 que eu já li fala o seguinte, 5:10 fala: ia Davi crescendo em poder cada vez mais, porque o Senhor Deus dos exércitos era com ele. Até depois, no versículo 11, 12, fala sobre Irão, né? Rei de Tiro, né? Que enviou mensageiros a Davi e mandou madeira, cedro, carpinteiros e pedreiros para começar a edificar a casa de Davi. Depois também ele mandou, né, cedro cedro do Líbano, né, a cidade de Tiro fica justamente para a construção do templo. E mesmo com recursos materiais, né, ainda que isoladamente, né, possam ser interpretados de modo equivocado, né, que deve ser visto como demonstração do cuidado de Deus para com o seu povo, o importante é a gente precisa lembrar que, por outro lado, a presença desses bens deve sempre ser entendida como uma manifestação do favor imerecido de Deus. Esse foi o primeiro ponto, a conquista de Jerusalém. O segundo ponto foi a vitória contra os filisteus. Vou ler para vocês do versículo 5, 17 a 25. Ouvindo, pois, os filisteus que Davi fora ungido a rei sobre Israel, subiram todos para prender a Davi. Ouvindo-o, desceu Davi à fortaleza. Mas vieram os filisteus e se estenderam pelo vale dos Refaíns. Davi consultou ao Senhor, dizendo: subirei contra os filisteus, entregarmos-as nas mãos? Respondeu-lhe o Senhor: sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas suas mãos. Então veio Davi a Baal-Perazim e os derrotou ali. E disse: rompeu o Senhor as fileiras inimigas diante de mim, como quem rompe águas. Por isso chamou o nome daquele lugar Baal-Perazim. Os filisteus deixaram lá os seus ídolos, e Davi e os seus homens os levaram. Os filisteus tornaram a subir por uma segunda vez, e se estenderam novamente pelo vale dos Refaíns. Davi novamente consultou ao Senhor, e este lhe respondeu: não subirás, rodeia por detrás deles e ataca-os por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um estrondo da marcha pelas copas das amoreiras, então te apressarás. É o Senhor que saiu diante de ti a ferir o arraial dos filisteus. Fez Davi como o Senhor lhe ordenara, e feriu os filisteus desde Geba até chegar a Gézer. O segundo ponto da lição fala justamente dos inimigos históricos do povo de Israel, que são os filisteus. Vocês estão se lembrando que na última aula, né, o exército filisteu havia derrotado os exércitos de Saul. Lembra? Saul se suicidou, mataram o filho de Saul, Abinadab, Jonatas. Lembra que pregaram os corpos, né, cortaram a cabeça de Saul, levaram as armas, pregaram no muro, depois foram os homens lá e recuperaram. E se reuniram justamente, não era interessante para os filisteus esse restabelecimento na terra, né, do povo. Então eles desceram com o objetivo explícito de prender Davi. E era uma ameaça direta. E a gente tem que saber que não é uma nem duas, que homens de Deus como Davi, tem a vida ameaçada, né, a sua vida, justamente pelo seu compromisso com Deus, com essa fé salvadora. Vou ler para vocês aqui rapidinho o texto de Hebreus 11, 35 a 40. Texto conhecido: mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada. Andaram peregrinos vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos esses que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Assim Davi buscou refúgio, embora Jerusalém não seja mencionada no texto, faz menção específica à fortaleza. Versículo 9, 5:9. Assim habitou Davi na fortaleza, e lhe chamou a cidade de Davi.
permite entender que Davi encontrou abrigo. Um alerta em tempos de coronavírus, meus irmãos. Devemos saber que confiança em Deus não deve ser confundida com imprudência. Muitos, em nome da fé, deixam de lançar mão de recursos que Deus concedeu para nosso socorro em tempos de aflição. Por exemplo, desprezo aos cuidados médicos. Em sua sabedoria, muitas vezes o Senhor nos dá nos dias de hoje a oportunidade de fazermos o quê? Adquirirmos bens, preparo e condições para que no futuro a nossa vida pode ser preservada. E foi isso que Davi fez, ele preservou a sua vida e fez o quê? Conquistou Jerusalém e fortificou, que é o versículo 9, a continuação. Chamou a cidade de Davi, foi edificando em redor e para dentro. O rei, por entanto, ele não podia só se refugiar, ele precisava se defender. E o que Davi fez diferente do que fez Saul, que consultou uma necromante? Davi consultou ao Senhor e recebeu instrução para confiar. Os homens de Davi não estavam com medo. Eles queriam que a orientação e a bênção do Senhor para suas ações. E o que ele fez? A vitória de Davi foi espantosa, esplendorosa, que ele avançou sobre as fileiras filisteias, sobre as tropas, e as tropas de Davi cortaram por meio das tropas filisteias como se fosse água. É isso que fala, como quem rompe águas, do verso 20, como quem rompe água, por isso chamou aquele lugar de Baal Perazim. A superioridade de Davi era tão grande que os filisteus abandonaram os ídolos e foram embora, e foi pego novamente por Davi. O que aconteceu? Não satisfeitos, os filisteus novamente se agruparam pela segunda vez. E o que Davi fez? Ele podia falar, não, eu não preciso, eu já consultei, eu já ganhamos a primeira vez. Não, Davi humildemente, novamente consultou ao Senhor. E o que Deus fez? Ele passou uma orientação diferente. Na primeira vez ele mandou atacar pela frente, romper as fileiras filisteias. E na segunda vez falou, não devia enfrentar um campo aberto. Ele deveria voltar e atacar os filisteus em lugar onde havia um bosque de amoreiras, que eles fossem por trás. E quando que ele ouvisse um forte som na copa das árvores, esse era o sinal de que os anjos haviam saído para atacar o exército filisteu. Davi, dessa forma, quando ouvisse o som, devia atacar rapidamente. Gente, que maravilha, que demonstração. Deus luta pelo seu povo, ele vai à nossa frente, na maior parte das vezes. E embora essa realidade não seja uma realidade visível, nós sentimos diariamente a mão de Deus na nossa vida, conduzindo, garantindo, cuidando. É o favor, provas do favor de Deus em nossa vida. Outro sinal da presença de Deus em nós é que Ele ouve e atende a nossas orações. Eu falei isso também na última lição. Deus ouve, Deus responde às nossas orações. Ele fala sim, não ou espere. E também vários outros modos que Ele faz conhecer o propósito para as nossas vidas. É justamente o testemunho infalível das Escrituras. Como Davi, nós devemos abrir o nosso coração, buscando a direção para as nossas decisões, mas principalmente as nossas decisões, elas têm que estar embasadas e consultadas no Senhor. Deus tem conduzido a nossa vida. Agora a gente vai para o terceiro ponto. Depois de Deus ter provado o seu favor e ter dado a conquista de Jerusalém diante dos jebuseus para o povo de Israel, o segundo ponto, ter exterminado os filisteus, que era um inimigo histórico. Agora ele vai providenciar o quê? O retorno da Arca da Aliança. Vamos recapitular o que tinha ocorrido com a Arca. É um texto longo, 6 de 1 a 19. Eu vou dar um apanhado, não vou ler todos os versículos, mas para você, eu sei que vocês se lembram desse texto. 6:1. Tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. Dispôs e com todo o povo que tinha consigo, partiu para Balaá de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre o qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins.
puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Aiô ia adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda sorte de instrumentos de pau de faia, harpas, com saltérios, tamboris, com pandeiros e com símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois haviam tropeçado. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar de Pérez Uzá até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá minha arca do Senhor? Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor para a cidade de Davi, Jerusalém, ele está falando, né? Mas fez levar a arca à casa de Obed-edom, o geteu. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi, e com alegria fez subir a arca de Deus de Obed-edom para a cidade de Davi, Jerusalém. Sucedeu que quando que os que levavam a arca tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava cingido com uma estola sacerdotal de linho. Assim, Davi com todo Israel fez subir a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, esse episódio a gente já conhece, né? Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo ao rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou em seu coração. Introduziram a arca do Senhor e puseram no seu lugar, na tenda que lhe havia armado Davi. E este trouxe o holocausto e ofertas pacíficas pelo Senhor. Tem mais 2. Mas qual que é o histórico da arca? O que tinha acontecido? A gente vê nesse episódio aqui que os filisteus haviam abandonado seus ídolos no campo de batalha, deixaram para trás. E o que traz uma situação similar tinha ocorrido 60 anos antes com Israel. Samuel ainda era um menino, e a Arca da Aliança tinha sido levada para o campo de batalha para ser servida como um amuleto dos israelitas, juntamente contra os filisteus. Esse episódio está descrito em 1 Samuel 4,3. Deus estava punindo justamente Israel, porque os filisteus não sabiam que mesmo derrotando os exércitos de Israel, eles nada podiam contra o Deus de Israel. E o que os filisteus começaram a perceber? Eles começaram a ser punidos com pragas, com enfermidades. O povo filisteu, reconhecendo que era a mão de Deus, e colocaram a arca num carro de bois, e eles mandaram a arca para Bet-Semes, nos limites do território de Judá. O povo de Bet-Semes, eles receberam, muitos se alegraram, fizeram sacrifício, mas acontece que uns curiosos foram olhar dentro da arca, e 70 homens morreram naquela cidade. Também por medo, eles fizeram a mesma coisa, colocaram a arca e enviaram para Kiriat Jearim, cidade também de fronteira com Israel. Ali, ela ficou na casa de Abinadab por décadas, e Israel lamentava justamente por não poder levar a arca junto para o território dos filisteus. O que acontece? Depois da conquista e da vitória dos filisteus, seria a confirmação que novamente o Deus se alegrava com a vida de Davi, com o seu povo, com o seu reino, e justamente pegou os 30 mil soldados para ir buscar a arca. Construiu um carro novo, e aconteceu um episódio do filho de Abinadab, quando a arca deu uma tropeçada, ele colocou a mão e justamente ele foi ferido nesse local, né? Estava todo mundo alegre e tal, e Deus o feriu, e Davi temeu, né? Já não tinha mais certeza se Deus seria favorável, né? A casa ficou na casa de Obed-edom, mas a bênção de Deus, ela não nos dá licença, esse exemplo aí, para a gente agir com desobediência e referência. Tinha todo um ritual que tinha que ser seguido, de santidade. A arca simbolizasse a presença de Deus, a glória de Deus.
E, no entanto, quando ela ficou na casa de Obed-edom, ele obteve favor. Só que dessa vez, o que Davi fez? Ele pegou, ele usou, chamou os levitas para carregar a arca, sacrificou bois e carneiros a cada 6 passos que ele dava. E o que a gente aprende? A gente aprende que Deus se faz presente em santidade, em glória no meio do povo, quando o povo o adora, no meio da adoração. Ele está entronizado entre os louvores. Conclusões e finalizando as lições do que a gente aprendeu aqui. Quando os filhos de Deus se reúnem em nome de Jesus, Deus está no meio deles. Devemos tomar como demonstração do favor de Deus para conosco a bênção justamente de podermos nos reunir com outros irmãos, coisa que a gente está fazendo agora virtualmente. O registro da consolidação do reino de Deus para o povo de Israel, todas essas coisas envolvidas, a posse dos territórios, as vitórias do exército, cada evento era um desafio para a confirmação do favor de Deus com o povo, justamente para experimentar as bênçãos decorrentes da aliança, e que Davi era um instrumento de Deus. Trazendo uma aplicação diária para a nossa vida, nós precisamos reconhecer os benefícios concedidos por meio de Cristo. Essa confiança, essa dependência firmada em Jesus Cristo, a gente precisa estar pronto, principalmente nesse tempo de aflição, de desconfiança, e que nós possamos combater o bom combate, principalmente com exemplos como nós vimos de hoje, através da vida de Davi. Muito obrigado, meus irmãos. Fiquem com Deus. Em nome de Jesus. Amém.